Fala, galera! Começando mais um Paintball Café Podcast. Hoje aqui com o nosso brother Chalo, um dos fundadores também do podcast, tricampeão mundial profissional de paintball. E hoje tivemos um atraso do Copa, ele deve estar a caminho, daqui a pouco ele aparece aí, mas enquanto isso a gente vai começando. E antes de começar aqui, cara, lembra aí de clicar no sininho, dar o like ou dislike, fazer os comentários, e é isso aí. Vamos lá! E aí, Chaleira, como é que tá? Tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, prazer estar aqui com você, Mavi. E na torcida aí pro Copa desatrasar e chegar logo. Muito bom estar aqui com você, meu irmão. Isso aí. Vamos lá, cara. Então, aquela perguntinha básica, né? Como é que você iniciou no esporte? Como é que você teve aquele primeiro contato? Como é que foi essa história? Muito legal, muito legal. Eu morava em São Paulo ainda e um amigo aí que muita gente do paintball conhece, o saudoso Racinha, meu irmão, a mãe dele falou pra gente que tinha aberto um campo de paintball pertinho de onde a gente morava. E era o Kamikaze, foi um campo muito tradicional aí na década, vamos colocar na década de 90. Era um campo muito forte, que tinha campeonato, treino, tudo mais. E a mãe do Rafinha avisou pra gente, eu juntei a molecada do prédio, mais o Rafinha, fomos lá a primeira vez. Nossa, foi divertido pra caramba. E, cara, já na primeira vez eu já me apaixonei pelo esporte. Organizei a molecada do prédio que a gente morava em São Paulo, era uma molecada bem animada, e a gente criou a equipe de paintball Samurai SP. Então foi o meu primeiro time, a equipe Samurai. E o legal foi assim, né? A gente não tinha uniforme. Eu falei, cara, e aí? Pô, já sei, fui na academia do meu tio, saudoso mestre Otávio de Almeida. Falei, tio, você não tem uns kimoninhos aí para patrocinar a gente? Pô, claro, Chalinho. Ele me deu uns 5, 6 kimonos, e coloquei na molecada. Então a gente era equipe Samurai e a gente jogava de kimono. Top demais! Molecada toda de kimono, se acabasse a bolinha já ia na mão. E o nosso primeiro campeonato foi assim, equipe Samurai, de kimono, e a gente era tudo novinho, jogando com os grandões, a gente tinha, uma molecada de 12 a 14 anos, no máximo. Então essa foi a primeira experiência, daí eu minha família mudou para Bragança Paulista, no interior de São Paulo, e lá não tinha paintball, né? Nessa época, com a equipe Samurai, a gente rodou alguns campos em São Paulo, fizemos alguns treinos e tal. Até a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, eu lembro que meu pai, o Betão, me deu uma graninha mais contada, né? Muito caro. Na época, ele, tá aqui, almoço e jantar, café no hotel, tinha direitinho. Daí, o que eu fiz? Cara, eu encontrei uma Tipman lá, foi a primeira vez que eu vi uma Tipman. Nessa época, lá no Kamikaze, era pump, todo mundo de pump. Quando eu vi a Tipman, eu falei, cara, peraí, se eu não almoçar e não jantar, nos últimos 4 dias, eu consigo comprar ela. Então eu tomava aquele cafezão, já segurava um pãozinho a mais, uma maçã a mais, comprei a Tipman, cara. A sorte que eu dei, eu já tava passando aquela fome, né? A sorte que eu dei é que meu pai apareceu lá visitar a gente no penúltimo dia. Eu fui a molecada pra restaurante e tudo, daí a fome que eu tava passando matou. Mas daí eu vim pro Brasil ainda de Tipman, e a molecada de pump, daí começou a aparecer Automag, tinha Buster Ball, que era o marcador nacional e tal. Então esse foi o começo, cheguei em Bragança, 0 paintball, cara. Daí, depois disso, eu consegui voltar quando eu fiz 18 anos. O meu irmão tinha um amigo que jogava paintball no campo do Alexandre Cardenuto, lá no interior de São Paulo também. Esse Alexandre Cardenuto hoje, cara, se eu não me engano, ele tem um campo de airsoft em São Paulo. É um cara, assim, gente finíssima. Se ele ouvir esse podcast, um grande abraço para você. E eu voltei a jogar no campo dele. Então a gente jogava um pouco de mato, um pouco de cenário e tal. E como eu já tinha 18 anos, eu conseguia pegar o carro e ir atrás. Então essa foi minha volta aí ao paintball naquela época. Aí logo em seguida ali, quando você já estava ali com 18 anos, já estava um speed rolando, né? Aí você decidiu entrar de cabeça ali no speed. Então, foi interessante, cara. Nessa época,
nessa época, eu treinava muita capoeira, né? E eu treinava aqui e ali jiu-jitsu. Era mais forte, eu vivia a capoeira todo dia. E o jiu-jitsu sempre que dava, eu dava uma fugidinha a treinar. Quem não sabe, minha família vem do jiu-jitsu. Meu avô, o mestre Otávio de Almeida, era aluno do Jorge Gracie, irmão do Hélio Gracie e tal. Então, sou a terceira geração de lutador da família. E nessa época, quando eu vi o paintball speed, campeonato e tudo mais, eu estava numa transição, diminuindo o ritmo um pouquinho na capoeira e aumentando o jiu-jitsu. Então, eu já estava dando aula, já estava competindo todo final de semana. Nessa época, eu era devia ser faixa roxa. Então, já tinha meu time ali, minha equipe de jiu-jitsu. Mas o paintball, cara, é aquela paixão, né? Quando o bichinho pica, é difícil. Então, comecei a entrar, como você falou, de cabeça. Eu juntei, tinha uma molecada que chamava, como que era? Insane. E era o Nick, um grande amigo aí, que hoje está na América Central, em algum canto, e joga paintball ainda. A gente montou um time e jogou um campeonato outro, do Tony, da Mercenários. Cara, daí logo depois disso, eu comecei a jogar com o Rapinas de Ribeirão Preto. Ia pra Ribeirão toda hora treinar e tal, me dedicando com o Guga, Vagnão, Rafinha, toda aquela galera boa de Ribeirão. Cara, e daí na sequência, e eu sempre querendo mais, né? Sempre foi assim, capoeira eu viajava pra caramba, jiu-jitsu eu toda hora tava indo na academia do mestre, então sempre gostei de ir atrás, isso é uma característica minha mesmo, indiferente do esporte. E daí quando eu vi essa seriedade do paintball, a galera jogando e tal, eu vi o time Coyote. O primeiro time que me impressionou foi o Los Contras, que era o time do Osvaldo, né? Eu vi o Los Contras num campeonato contra o Fighter Júnior, do Rio de Janeiro. Eu não conheci o Fighter, eles são mais antigos do que eu, mas eu vi o Fighter Júnior com uma molecada muito boa, brigando com o Los Contras. E eu vi o Los Contras com aquela organização, conversando e tal, vi o Osvaldo, falei, caramba, né? E o Coyote já era um time muito sério, que treinava bem, e eu descobri que eles iam para os Estados Unidos treinar para pegar bagagem e trazer para o treino deles. Eu achei muito interessante, cara. E, tipo, eu não tinha nível ainda para jogar com os caras, né? Nessa época já era o Sauleira, era o Bicudo, o Marcelo Careca, Faustinho, tinha uma galera muito boa. O alemão hoje ele tá no México, o pessoal chama ele de Xuxa, ele tá no México jogando paintball lá. O cara sempre foi assim um fenômeno no paintball. E ele tinha um campo que chamava West Point, em São Paulo. E às vezes eu ia no West Point treinar também. Eu lembro do alemão me dando conselho. Ei, menino, vai pro jiu-jitsu, pô. Pega leve aqui no paintball, não deixa entrar assim, né? Mas não teve jeito, alemão. Cara, e daí eu comecei a me identificar muito com o pessoal do Coyote, pela seriedade, treino. Eles faziam um treino fechado já naquela época. A gente tá falando de... Galera, a gente tá falando de tipo 2002, 2003, né? 20 anos atrás. Então, os caras iam para os Estados Unidos, faziam curso com o Iron Man, que era o Matt Marshall, que era o Thomas Taylor, que era uma galera assim, brutal, cara. E eles iam, pegavam a bagagem com esses caras e voltavam para treinar a molecada do Coyote. Daí eu falei, careca, pô, posso jogar com vocês? Ele falou, cara, não dá, você não tem nível para estar no time. Mas vem treinar com a gente. Você gosta de treinar, você é dedicado, vem pra cá. Fiz isso. Todo treino eu tava lá. Indiferente se eu tava no time, eu não tava. Eu tava lá. Tava treinando com os caras. Rolou uma World Cup, 2003. O Osvaldo já até contou essa World Cup pra vocês. Chaleira, vamos? Eu falei assim, vamos, tô no time, bora. Daí foi minha primeira experiência lá na World Cup. E quando eu cheguei lá, eu vi aquele mundo do paintball, né? Aqui no Brasil era legal, mas pequeno, né? Na hora que eu cheguei na World Cup, tipo, 12 campos, time profissional, atleta sendo valorizado, loja para todo lado, a indústria investindo, patrocínio. E eu vi o X-Ball pela primeira vez, isso em 2003. Eles tinham feito um teste eu não lembro se foi em New Orleans, e daí o primeiro campeonato a sério mesmo foi na World Cup. E me falavam de um tal André Speed, um brasileiro que saiu de um time de Tainan amador e estava jogando profissional no Aftershock. Time lendário, né? O Aftershock era tipo... Pô, demais. Com todo respeito aí aos concorrentes, era tipo o Flamengo, cara, o Aftershock, né? E daí, quando eu vi o Aftershock jogando, eu vi assim, era naquela época, nesse campeonato, não tinha limite de tiro, era full alto, atira o que quiser, o que sua arma aguentar. E eu via que o cara entrava na Snake e não conseguia. Quando entrava esse tal de André Speed, ele fazia Snake no break. Então o cara, assim, era um atleta, cara, um atleta de paintball.
né? Eu falei, mano, eu tenho que conversar com esse cara, eu tenho que pegar uma dica aí e ver como que é o esquema. Mas como eu vou ver ele? Naquela época a internet era diferente, né? E o André sempre foi muito reservado e tal. Falei, cara, como que eu vou achar esse cara, né? De repente eu vejo um negão passando, Havaiana no pé, andar meio malandro assim, Gaviões da Fiel. Eu falei, cara, é ele, só pode ser. Eu já colei do lado, seu André, tudo bem? Porra, uma simpatia, né? O André é um gentleman, o cara é... Sim, porra, ele é demais. Doce de pessoa, ele é fantástico. Eu já, mano, e aí, como que fez? Como que faz e tal? Ele começou a me passar dica, né? Daí eu encantei e falei, cara, um dia eu vou conseguir isso, né? Então esse foi meu começo, vamos botar aí de 99, né? Sabe, quando eu voltei no paintball, 2000 até 2003. Então foi isso daí. O Coyote, eu já fazia parte do Coyote, jogava no Campeonato Brasileiro, já estava no time e tal. Certo. O Jungle Boys, primeiro vamos falar aqui um pouco do Jungle, né? Para depois a gente começar só no internacional, que é o que eu tenho mais curiosidade. Como é que surgiu essa ideia de você fazer o Jungle, né? Começar com o Jungle? Cara, o Jungle é uma ótima pergunta e eu acho que é um pouquinho da sequência do que era o Coyote. Então, eu peguei essa visão de ir buscar lá fora e trazer, e treinar lá fora e trazer para cá essa bagagem, eu peguei isso com o Careca, né? O Careca, o Saulo, essa galera que ia lá para fora. E daí, quando eu tava no Coyote, eu ia jogar o segundo campeonato internacional com o Saulo, que era Chicago, e o Saulo falou assim, não, a gente vai fazer um tryout na Rússia. Eu falei assim, você é louco, meu irmão, que Rússia, cara? Naquela época a Rússia era muito longe. Eu falei, não, vamos para Chicago, o Sauleiro. Ele falou, não, eu já arrumei o tryout pra gente, eles mandaram uma bateria de testes pra gente fazer físicos, e a gente vai passar nesses testes, vamos fazer o tryout lá e vamos entrar com o time. Então esquece Chicago que a gente vai jogar na Europa agora. Eu falei, mano, esse cara é louco, né? Mas, pô, como eu vou falar não pro Sauleira? E o Sauleira era Gantech da Angel na época, e o Russian Legion jogavam de Angel. Então, os Gantechs amigos que abriram essa porta aí pra gente ir. Eles estavam selecionando só atletas da Europa. Mas, pô, 2 brasileiros malucos querem vir pra cá, amigo do nosso Gantech, manda vir. Eu, treinado, né, jiu-jitsu todo final de semana, eu peguei uma bateria de teste e comecei a treinar em cima disso. Não tinha muito tempo, eu tinha que estar lá, 2 semanas. Mas eu tava muito bem fisicamente. Só que daí na hora que eu vi o exame do teste, o teste do Saulo, eu falei, cara, eu não vou. O Saulo tem 2 metros de altura, grande pra caramba, em tudo ele é melhor que eu no teste aqui, lascou. Fazia mais flexão que eu, mais barra do que eu, mais abdominal, era mais rápido no sprint. Falei, cara, eu pequenininho vou fazer o quê? Dele com o jeito dele, não, mané, confia, vamos lá. A gente fez a viagem do corpo, foi pra Rússia, chegou lá. Sauleira, eu sei que você não gosta que eu falo isso, mas o teste do Saulo era tudo mentira, cara. Ele mentiu em todos os testes. E não me contou, né? Quando eu cheguei lá, o bicho pegando sprint, né? Olhava o Saulo do meu lado, eu tenho que bater esse cara aí grandão, né? E eu saia correndo, na hora que chegava, cadê o Saulo? Saulo voltando, vindo, né? Sauleira, você é doido? Ah, mané, não ia dar certo não, cara. Ele fala que não é bem assim, mas é. Bom, entrei no Russian Legion, certo? Depois até a gente volta um pouquinho nisso. Quando eu comecei a ver a escola de paintball, a faculdade de paintball, que é o Russian Legion, cara, eu falei, eu tenho que levar isso pro Brasil, entendeu? A bagagem que eu tô pegando aqui, eu tenho que levar pro Brasil, né? Então, muita gente, pô, Xalô, eu fiz administração, pô, eu fiz direito. Eu fiz paintball na Rússia, essa é a minha faculdade. Então, o que eu joguei em um ano, o que eu treinei em um ano, muita gente não vai treinar na vida inteira. Para você ter uma ideia, Mavi, a gente treinava 5 horas por dia de paintball, 5 a 6 dias por semana. Tá? Então, realmente, era uma faculdade. Horário para entrar, horário do intervalo do almoço, descanso, volta ao treino. Era, muito profissional. E os caras lá trouxeram treinadores da antiga União Soviética, medalhistas de Jogos de Inverno, medalhistas olímpicos, e para eles lá é normal. É que nem o cara ganhar um campeonato aqui de vários, os caras ser medalhista lá olímpico. Entendeu? A Rússia é braba, cara. Os caras são profissionais mesmo. Daí quando eu cheguei, gosto de treinar, amo fazer esporte. Quando eu vejo aquela seriedade, aquele profissionalismo dos caras, cara, a gente tinha 2 treinadores para campo, a gente tinha treinador físico, a gente tinha treinadores de estratégia e os managers que cuidavam dos atletas. Então, eu fiquei no apartamento, que era um alojamento, morando eu primeiro cheguei meio que sozinho, né?
Saulo não passou, voltou, eu fiquei lá sozinho. E eu não falava inglês, Como é que né? É isso que eu ia perguntar. Como é que você se comunicava? Cara, eu não falava inglês. E sempre assim Cara, foi muito difícil no começo, mas desde moleque eu gostava de assistir filme em inglês com legenda em inglês. Então, tipo, eu não falava inglês, mas as frases do Al Pacino, isso eu sabia tudo. Deu Robert De Niro, uma música ou outra. Então, uma coisinha eu pegava. Né? E meu primeiro amigo que eu fiz na Rússia foi o Mico, finlandês, o Mico Russinen, que é meu irmão, né? Mas no começo, o Mico, como entrava muito cara fazendo tryout e ia embora, ele não me deu moral nenhuma, tá ligado? Mal me cumprimentou, cara. Eu me lembro que eu tava no campo meio perdido, falava, Mico, aonde eu vou? Se vira, só não encosta em mim. Era assim, cara. Tá ligado? Era assim. Se não fosse, eu acho que a minha criação na capoeira e no jiu-jitsu, eu teria amarelado e falado, isso não é pra mim, né? Mas daí, quanto mais difícil, mais eu gosto. A gente treinava 5 horas. Eu virei pro Mico, depois que a gente já pegou uma amizade, eu falei assim, Mico, não dá, cara. Eu não vou chegar no nível do Kirill Pridini, do Mishka Kniazev, o Konstantin Fedorov. Nessa época ele estava começando a destacar. Quando eu cheguei lá, foi bem na hora que ele começou. O Malloy era uma criança, cara. O Malloy tinha, tipo, 14 anos. Era uma criancinha andando no meio da galera. Eu falei, Mico, não dá. Eu tenho que treinar mais que esses caras. O único jeito que eu sei de melhorar é treinar mais. Você fica comigo depois do treino? Fica. Então os caras treinavam 5 horas, depois eu fazia 2 horas extra com o Mico de treino, e o Mico já estava lá já há alguns meses, né? Então ele me passava a bagagem, ele é meu professor de paintball, Mico. Então depois do treino pesado, eu treinava mais 2 horas com o Mico. Bom, daí essa bagagem, voltando do Diego Boy, essa bagagem toda que eu peguei, cara, pra você ter uma ideia, em 3 meses de Russian Legion, eu saí de um paintball amador, divisional do Brasil, e joguei profissional NXL nos Estados Unidos. 3 meses. Tá ligado? 3 meses. Pra quem tem dúvida do programa da Universidade dos Russos, cara, eles colocaram em 90 dias um cara para jogar profissional nos Estados Unidos. Né? E lembrando que o primeiro campeonato que a gente jogou, que eu joguei com eles, a gente bateu em todo mundo. Foi o primeiro time não americano a ganhar profissional nos Estados Unidos. Então o Russian Legion fez história e eu dei sorte de estar com eles na hora certa. Bom, daí a gente... Muito bom. Daí, essa bagagem que eu comecei a pegar, eu falei, cara, eu tenho que levar isso pro Brasil. Quem que é o cara? Quem que é o cara sério? Quem que é o cara que tem essa mentalidade aberta já? Que não é panelinha, bairrismo. Quem que é o Careca? Eu liguei pro Careca e falei, meu irmão, cara, o que eu tô aprendendo aqui é fantástico, eu vou levar isso pro Brasil e a gente tem que montar um time. Então você começa a ver aí quem é bom, quem gosta de treinar, né, pra gente pôr nisso daí. Que naquela época o paintball era o quê? Tinha a galera séria, né, Fighter, sei lá o quê, mas já não estavam mais na ativa, né? Então a galera gostava do quê? Bate uma bola no final de semana, come um churrasco, vai pra World Cup, dá um rolê no mall, né? Essa era a pegada do paintball na época. Por exemplo, atirar de mão esquerda, raridade, cara. Alguém que atirasse com a esquerda, né? Era um fenômeno ou outro. Eu lembro do Rambinho, atirava com a esquerda. Eu lembro do moleque do Rio de Janeiro que atirava com a esquerda. O Fabinho, do Papelê, que já ia muito para os Estados Unidos, passava tempo lá e tal. Bom, daí eu comecei a trazer essa bagagem, esses treinos, né? E principalmente o quê? Treino físico de paintball, que no Brasil ninguém conhecia isso, né? Comecei a trazer esses treinos, passar para o Careca e ele treinar a galera enquanto eu estava fora. Daí, primeiro campeonato. Xalô, a gente vai jogar o primeiro campeonato. Cara, eu tô indo para, sei lá, acho que foi esse daí, Northeast Open, que o Russian Legion foi campeão. Eu falei, Careca, eu não vou conseguir estar aí. A gente precisa dar um nome pro time. E o Careca, a vida inteira, trabalha com marketing. Faz propaganda e tal na TV. Eu falei, cara, ele vai tirar aquele nome assim que eu vou chorar quando ele falar. Ele fala, fica tranquilo, deixa comigo. Jogaram o primeiro campeonato. Cara, eles ganharam, se eu não me engano. Foi no Mega Play. Se eu não me engano, eles ganharam já o primeiro campeonato. Daí juntou. Era Careca, Rambo, Curi. Careca, Rambo, Curi, Faustinho. Tô esquecendo mais alguém. Tinha um monte de moleque duro que gostava de treinar. Qual que é o nome do time? Trombadas, meu irmão. Trombadas, caralho, cara. Essa eu não sabia, cara. Pô, o Careca falou isso pra mim, eu falei, não, mano, não é possível, cara, não é possível. Né? E eu fiquei revoltado lá nos Estados Unidos, né? Como que o cara me dá o nome do time Trombadas? Eu falei, Careca, vamos fazer o seguinte, lá nos Estados Unidos, a galera já me conhecia como Jungle Boy, que era o moleque da floresta, né?
Então, tinha time que eu ia lá trabalhar, quando eu tava com trauma, sei lá o quê, Chala é meio difícil, eu, Jungle Boy, vem aqui. Eu pulava de cachoeira em Itatiaia, andava a cavalo, ia pro meio do mar. Então, pegou o Jungle Boy, né? Na dúvida de Chala, eles me chamam de Jungle Boy. Eu falei, mano, nada mais brasileiro do que a gente botar Jungle Boy, só que botar um Z no final. Daí o Careca, não, aí já é zoeira demais. Não, tem que ser Jungle Boys com S. Falei, não, Careca, vai ser Jungle Boys com Z. E agora, mano, me surpreende e faz um logo animal. Conto com você, não me decepciona mais. Primeira jersey do Jungle, cara. Essa daí eu quase chorei quando eu vi. Eu devo ter um moletom em algum lugar aqui. Ele me coloca um macaco segurando uma arma, certo? Só que o macaco segurando a arma ao contrário, mirando para a própria cara. Embaixo, Jungle Boys, Brasil e a bandeira do Brasil. Cara, sucesso na certa. Sucesso na certa. Essa daí acertou em cheio. Daí assim a gente criou o Jungle Boys. E o Careca, bom de marketing, falou, Xalô, a gente vai para a World Cup, eu quero levar umas camisetas para você já entregar para a galera profissional que você conhece. Né? E nessa época eu já estava saindo na mão com todos os caras, já conhecia uma galera, né? Então, as primeiras camisetas do Jungle Boys, a gente colocou Virgulino Lampião, foi um dos nossos garotos de propaganda, Zé Pequeno, quem mais tinha? O Zé Pequeno, Virgulino Lampião, como que é o capitão lá, o capitão do Tropa de Elite? Nascimento. Tá ligado? Capitão Nascimento. Então, cara, foi essa a cara das primeiras camisetas do Jungle Boys. Então você tava na World Cup, você viu o Oliver Lang passando com a camiseta do Zé Pequeno. Ligado? Daí você viu o Cris Lassoia com a camiseta do Capitão Nascimento. Então fez um super sucesso, cara. O Jungle Boy já caiu na graça dos profissionais na hora. Daí os caras vinham assim, Xalô, cadê minha camiseta? Ó, fala com o Careca. Ele falou, mano, cadê a camiseta? Cadê? Manda mais. O Careca levou tipo 50 camisetas, foi assim, ó. A galera adorou. Nessa época eu ainda tava com o Russian Legion, né? Então, falando sobre o Jungle, essa foi a criação do Jungle Boys. Eu e o Careca conversando sobre isso, né? Em fazer o paintball sério. A ideia do Jungle qual que era? Treinar no Brasil e jogar lá fora. Então, a gente criou o Jungle com o sonho de ser o primeiro time a jogar profissional internacionalmente, né? A gente não conseguiu chegar nesse objetivo, a gente jogou Divisão 2, X-Ball e tal, molecada com nível, brigando bem com todo mundo, mas a gente não conseguiu passar disso, né? É uma pena, mas a história do Jungle Boys aí é desde 2005 até hoje um time que representa muito bem, né, cara? Pô, demais, pô. Quem conhece a galera, quem conhece o time sabe, né, cara? É o que o Oswaldo falou, né, cara? Quantos títulos tinha naquela parede lá, organizadinha? Sim, cara. Aquele recanto do guerreiro lá, animal, cara. Porra. A gente não tem, eu não tenho nem conta, cara, de quantos campeonatos importantes o Jungle ganhou, né? Mas a história do Jungle, saindo dessa época do Russian Legion, o que foi legal, cara? A gente começou a juntar no Brasil galera que justamente queria treinar paintball. Não jogar, queria treinar. Então eu voltava da Rússia, voltava dos Estados Unidos. Cara, a gente fazia cada treino. Você, a galera do Papeleto, a gente fez uns treinos parecidos. Então você entende o que eu tô falando. Mas a maioria da galera do paintball não sabe o que é treinar sério, físico, treino de paintball mesmo, para deixar o cara cascudo. Né? Vocês viveram isso daí, né? Sim, pô, foi bom demais. Agradeço de coração cada treino. Eu fico imaginando, né, que ano passado a gente teve um ano puxado, com mais treino, praticamente todo final de semana, né? Porque dia de semana a gente só fazia online. Mas você na Rússia, fazendo 5 horas por dia de treino, né? É o que você falou, né, cara? O brasileiro, a gente não sabe o que é isso também, porque se você vê, tem gente que fica 2 meses sem treinar, sem nem fazer uma pelada, né? Hoje a gente está numa situação aqui no Rio que a gente está meio que sem campo e está meio complicado até de treinar, né? Mas a diferença que faz é essa, né, cara? De você poder treinar 5 horas por dia, fazer o que você gosta, né? Mas agora a gente já indo para a sua parte internacional, né? Você fez lá o tryout dos russos, passou no tryout, conheço algumas histórias, me amarro nas tuas histórias, já conheço algumas, né? E você agora vai contar pra gente uma dessas histórias. Como é que você conseguiu, como é que você passou nesse tryout, como é que foi o tryout, nos dê detalhes. Cara, fantástico, essa época foi fantástica. Você imagina assim, eu tinha 24 anos na época, então,
Eu larguei, essa é uma diferença muito grande. Eu vejo muita gente com potencial e fala, pô, podia ter jogado profissional, pô, mas não é só potencial, é o sacrifício que você faz para chegar lá, entendeu? Então, tipo, eu fiz muito sacrifício e tive muita gente boa que me ajudou nessa caminhada. Se não fosse o Saulo, por exemplo, abrindo esse caminho, eu nunca teria ido para a Rússia. Então, eu seria eternamente grato ao Saulo que abriu esse caminho. Se não fosse a galera do Coyote, eu não teria visto o paintball. Se não fosse o André Speed, eu não teria visto a possibilidade que dá, né? Então, todas essas pessoas fazem parte. E o meu background do jiu-jitsu e da capoeira, que o meu psicológico sempre foi forte nisso. Bom, chegando na Rússia, não falava a língua, comida era... Cara, a gente é do Brasil, a gente fala muito bem aqui, né? A comida era horrorosa da Rússia. O clima, meu irmão, era um clima maldito. Entendeu? Para um brasileiro lá, eu era piada do treino, né? O treinador de 50 anos, meu, seco, abdômen trincado, e shortinhos da Carla Pérez sem camiseta, 0 graus, cara. Ligado? Eu ia de moletom, eu ia de cirola, calça por cima, ligado? Eu chegava quase morrendo. Eles, Brasília, Brasília. Eu era piada. Bom, tryout. Né? O tryout eu passei por causa da minha habilidade física, não foi por causa do meu paintball. O meu paintball lá, eu apanhei, cara, mas apanhei os 2 dias de tryout, certo? Os 2 dias de tryout. Me colocaram para fazer snap shooting com o Peter Vassiliev, falecido, grande back player. Esse cara aí foi um dos melhores back players que eu já vi. Ele atirou 3 vezes snap shooting no mesmo dedo, cara. Isso entrou de um jeito meu psicológico, estava tão frio, doía tanto, eu tinha um marcador no chão, começou a sair lágrima do meu olho. Falei, meu irmão, não posso insistir, cara. 3 tiros, 3 snaps no mesmo dedo. Né? Tipo, bem-vindo à Rússia. Então, assim, a parte do paintball, horrorosa. A parte física, mandei muito bem. Chega no último treino do tryout, colocam o dono do time para fazer 1 contra 1 comigo. Pra tirar aquela lasquinha, né, cara? Vou judiar desse brasileiro aí para mandar ele embora. E todos os russos do time sentados assistindo esse 1 contra 1. Eu falei, cara, se eu não ganhar desse cara aí, eu tô fora. Então a minha chance é agora, né? Na hora que começou, ele tinha um cano, 20 e tantas polegadas, era um sniper, né? Na hora que eu olhei, eu fiz um head check rapidinho, e eu muito rápido. Fiz um head check rapidinho, e a sombra mostrou que ele estava jogando com a mão esquerda. Eu falei, cara, é agora ou nunca. Eu saí por dentro, dei aquele sprint mais rápido, foi até mais rápido que o sprint do Sauleira. Cara, na hora que eu passei por ele, eu vi só a bunda do dono do time na minha frente, cara. Meu irmão, eu dei 4 tiros, dei uma banqueada no dono do tiro, 4 tiros na bunda dele. A galera inteira do lado de fora, pulando, fazendo aquela alegria, aquela festa, né? Falei, ufa, menos mal. Nisso ele mandou eu ir de novo, eu ganhei de novo dele, cara, no 1 contra 1. Então 2 vezes, né, ganhei dele. Xala, tá bom. E me chamou pra salinha pra conversar. E na salinha era muito louca, tinha uma lousa assim, tudo desenhado, escrito em russo e tal. E eu falei, chefe, o que é isso, né? Eu levei o Saulo como tradutor. Eu pedi pra eles, a gente quer conversar com você. Eu falei, posso levar o Saulo pra traduzir pra mim? Pode. Eu falei, Saulo, pergunta o que é isso na lousa. Esse é o plano pra gente conquistar o mundo. Então eles já tinham desenhado, detalhado como que eles iam conquistar o mundo do paintball. Então, fantástico, né, meu irmão? Bom, passei no tryout, voltei pro Brasil, pedi da família e tal, fui pra lá, fiquei direto. O Mico era finlandês, depois entrou o Dan, que era inglês, o Dave, que era inglês, tinha 2 ingleses e 1 finlandês, o resto só russo. E a cada 60, 90 dias, os gringos, né, a gente chamou Foreign Legion, virou a Foreign Legion 2004, era a nossa galerinha ali junta, né? Eles davam dispensa para eles, que um voo para Inglaterra, um voo para Finlândia é vizinho. Eu não. Eu ficava lá, passando frio, comendo, cara, uns macarrão estranho, então vivendo o sonho, né? Living the dream. Então eu chegava nos Estados Unidos, via os brasileiros, cara, você tá vivendo o sonho? Eu, tipo, não é bem assim não, mano. Eu não jogava paintball, eu treinava paintball. Só você jogar paintball era só de domingo. Domingo a gente tinha partida de Xbox, certo? Sábado era físico até 1h da tarde, uma partida. Domingo era aquecimento, alongamento, 2 partidas, né? Na época, pessoal, era 2 tempos de 25 minutos cada partida de Xbox. Então a gente jogava mesmo, até ficar satisfeito sem não querer ver paintball mais. Cara, eu entrei no time,
Eu era um dos mais fraquinhos de paintball do time, só com os treinos com a escola russa, o meu básico, minhas habilidades de correr atirando, spotting, gunfight, snap shooting, slide e tal, tava tudo maravilhosa, né? Eu chegava nos Estados Unidos, eu não tinha experiência, eu não tinha entendimento do jogo, mas quem parava na minha frente, eu eliminava na gunfight, no snap shooting, eles falavam Shallow Dorito 2, Shallow Snake no break, Shallow Dorito 3, eu fazia tudo. Então, o meu sprint melhorou de um jeito, cara, que a gente tinha treinadores olímpicos, né? Passando toda a base. Eles estudaram o nosso esporte para ter essa evolução. Então, o snap shooting que a galera faz hoje, isso quem inventou foram os russos. Então, o divisor de água aí, na seriedade e nos exercícios de paintball, no básico, então, é o paintball antes dos russos e depois. Né? Eles podem estar numa fasezinha ruinzinha hoje, mas os russos, cara, são os professores desse paintball moderno. É verdade. Né? É verdade. Daí esse foi o começo, cara. Foi o começo lá na Rússia. A gente foi campeão, eu fui campeão europeu com ele. Daí a gente fez um jogo de apresentação contra o melhor time na época dos Estados Unidos, que era o Philadelphia América, junto com o Baltimore Trauma. A gente deu uma surra neles, né? E ninguém conhecia ainda os russos. Porque antes o russo era um time europeu, que ia para os Estados Unidos, tomava uma surra, e na Europa brigava mais ou menos. Só que com esse básico, com essa história, esse treino, cara, o comentário nos Estados Unidos era: se prepara que os russos estão vindo, né? Literalmente eles fizeram história. A gente foi com eles, eu fui campeão europeu, fui campeão russo, eu disputei a Copa Rússia. A gente foi campeão nos Estados Unidos e na World Cup a gente foi vice-campeão, perdemos para o Dynasty. Bem controverso esse jogo aí. Só quem estava lá para entender, foi bem complicado. Mas foi isso, cara. Eu tinha um contrato de 2 anos e meio com os russos. Eu não dei conta, eu fiquei 1 ano somente. E daí eu tive outras propostas, né? Eu saí. Mas eu era muito novo, né, cara? Muito imaturo, 24 anos. Eu não tinha um, vamos colocar assim, um professor de paintball mais velho para me orientar a não sair, né? Não, assim, não me arrependo, eu saí, foi só sucesso, deu tudo certo, mas eu gostaria de ter feito os 2 anos e meio em respeito aos russos e a tudo que eles investiram em mim. Então até hoje eu sou grato, divulgo, cara, o que eu posso fazer, já tive no pitch com eles, já corri pegar pod para os russos quando eles precisaram. Então, assim, eu tenho um carinho muito grande por todos os atletas e a organização, os managers, coach. Eu jogo paintball até hoje aí no nível legal, eu devo isso aos russos, tá? Pô, show de bola. E os bastidores, assim, lá no tryout tinha muita gente, depois ficou uma galera ainda para treinar. Existia alguma rivalidade, alguma rixa, alguma inveja, né? Como é que era essa história lá? Boa pergunta, cara, boa pergunta. Era muito difícil, porque assim, vinha bastante gente, né? Principalmente depois que a gente ganhou nos Estados Unidos, apareceram europeu de tudo quanto é lado, e a time treinar com a gente de final de semana, daí os coaches faziam os times vomitarem, a galera adorava, né? E porque a gente treinava a nível de Olimpíadas mesmo, sabe? Então era um negócio assim absurdo os treinos. E não tinha mole, se você não aguentasse, ia embora. Então, muito cara lá no tryout não passava do físico, não chegava nem pro campo. Os caras no físico já morriam, não aguentavam e estão fora, né? Então, no apartamento, no alojamento, cara, vários ingleses tentaram. Gente da Europa inteira foi lá e não conseguiu, cara. E o lance da rivalidade, o que é legal? Na Rússia, naquela época, era uma vida muito difícil, né? Então, para alguém ter um trabalho legal, ganhar um dinheiro bacana, sei lá o que, era muito raro na Rússia, cara. E qual que era a proposta do time, da organização Russian Legion? Eles iam nas pistas de atletismo, atrás de atletas, e falavam: a gente tem um esporte que a gente vai te pagar um salário e você vai virar profissional e rodar o mundo. Então, se eu não me engano, eles pegaram Vasya Pantiliev, Konstantin Fedorov. Se eu não me engano, essa molecada veio do atletismo. Então, eles já chegavam lá fisicamente voando, cara, né? Eles ensinavam paintball no sistema russo, 5 horas por dia, os moleques ficavam bom, acabou, né? E a rivalidade, a rixa, o que era? Lá, a ideia, o profissionalismo deles era assim: você tinha um salário básico. Se você atingia as metas, você ganhou um bônus. E esse bônus era um bom dinheiro, né? Por exemplo, testes assim, de snap shooting. Você tinha um tempo para fazer 10. Esse mês você acertou 7, mês que vem você tem que acertar 8. Se você acertar 7 ou para baixo, você não atingiu a meta, né? Então,
tudo era meta, tudo era no papel. Xalô, quantas vezes você correu pro corner? 10 vezes, você foi eliminado 6. Você tem o seu aproveitamento X. Tudo era assim. Físico, o seu tempo, né? Aqueles sprints, quem fez comigo já adora, sente saudade. O sprint vai 1, 2, 3, aquele da estrela, né? Delícia. Isso tudo tinha tempo. Daí chegava no final do mês, você ia lá receber seu salário com bônus ou sem. Não tem conversa, não tem mimimi, é isso e ponto. Só que você virou o quê? Não é companheiro de time. São seus adversários de trabalho, né, cara? Então, por exemplo, eu não sabia. Eles faziam aquecimento, às vezes, de futebol. Brasileiro, meu irmão, punha todo mundo no bolso. Né? O Mística não sabe chutar uma bola. O Federov é horroroso, não sabe tocar. Né? Daí tinha o inglês que tinha uma noçãozinha, o finlandês sabia dominar uma bola, um outro russo mais velho, né, de 40 anos, a gente tinha uns coroa casca grossa lá, sabia jogar bola, o resto era horroroso. E o que eu fazia? Ficava de meia e servia para os caras fazer gol. Ninguém me contou. E cada gol você ganhava $50. Ninguém me avisou. Eu não ligava para fazer gol. Eu servia o Mística, que não sabia jogar bola, eu servia o Kostia. Eu era um amigão, os caras me abraçavam, só que ninguém nunca me contou. Né? Jogo de Xbox. Quando você acertava alguém e o coach via, você ganhava um bônus ali. Ninguém nunca me falou isso. Caramba, ficou sem dinheiro. E o salário lá, como é que era? Cara, era legal. Você tem que pensar assim, a gente morava na Rússia, né? Então, vamos falar de uma base russa que é muito difícil. Cara, o que a gente tinha? Patrocínio completo, né? Na parte de paintball, e lá era muito difícil, meu irmão. Você ganhava seu marcador, seu tanque, sua máscara, seu uniforme, e uma jersey. Outra jersey você tinha que comprar, né? E, por exemplo, o baldetente da arma. Na época a gente precisava de baldetente. Quebrava o seu, esquece, meu irmão, se vira. O coach só vai te dar mês que vem, quando chegar alguma coisa nos Estados Unidos. Então era muito difícil essa parte, né? Só que você viajava o mundo inteiro jogando paintball. Se você tivesse no nível, eu já fiquei campeonato, já fiquei na Rússia e não fui jogar na Noruega porque eu não tinha nível ainda. Já aconteceu comigo, fiquei treinador, final de semana treinando. A gente ia para os Estados Unidos, tudo pago, cara, alimentação, hotel, despesas de viagem, tudo, a gente nem se preocupava. Meu, o carro ia lá pegar a gente na porta, levava no aeroporto, tinha lá o carro esperando a gente, totalmente profissional. Quanto salário? Naquela época, a gente recebia $700 por mês e você poderia bater o bônus até 1.000. Só que o lance do futebol, sei lá o que, era um extra que eu nem sabia que existia. Então, acredito que a galera conseguia chegar nos 1.200, 1.300 por mês, né? E, cara, a gente só gastava com comida na Rússia, né? Então, a gente conseguia salvar um dinheiro legal e tal. Pô, sim. Então, era profissional, meu irmão. 100% profissional. E como é que vinha essa verba pro time? Você ficou sabendo como é que eles fizeram para poder, porque eles chegaram, chamaram, né, treinadores, né, para poder montar um time russo, né, e chamaram o pessoal para fazer tryout, dava casa, né, dava tudo. E como é que eles conseguiam essa verba para poder bancar isso tudo? Cara, isso é até engraçado, que eu tenho um contrato, eu tenho um contrato, né, que até o final da minha vida eu não posso falar nesse assunto. Então eu tenho medo de eu começar a falar e tocar a campainha aqui, cara. Mas o que eu posso falar dessa época? É assim, o dono do time, ele era dono de um banco na Rússia. E ele era extremamente apaixonado pelo esporte. Ele era o primeiro a chegar no campeonato e o último a sair. Certo? O cara tinha uma paixão pelo esporte assim que eu nunca vi igual. Né? Então ele investiu muito dinheiro no time, contratou grandes treinadores, deu salário para a galera, fez acontecer e com muito pouco patrocínio. Eu imagino que eles tinham uma lei do incentivo ao esporte, algo assim, que ele conseguia levantar um dinheiro legal e pôr no time. Porque ele investiu muito nesse time, ele investiu milhões, cara, né? Então eu imagino que o dinheiro veio do trabalho aí com incentivo ao esporte, coisa assim, e com a paixão do nosso chefe na época, o dono do banco e dono do time, cara. Depois a gente pegou patrocínio na época era da Bob Long Intimidator, da V-Force, que era uma máscara muito legal na época. Então isso já começou a ajudar, né? Então, o time começou a ganhar tudo, começou a subir cada vez mais de nível e tal. Eu imagino que foi isso, né? Porque realmente é um custo muito, muito alto, né? Para manter um time profissional ainda, treinando 5 com todo vezes. Staff, né, cara? E lá vocês treinavam, sim.
Lá vocês treinavam também num campo coberto que eles tinham, que depois acho que acabou, né? Isso daí, né? Acho que eles Eu não sei, desmontaram. eu não sei como é hoje em dia. Na minha época a gente tinha o campo indoor e o campo outdoor, que era o aberto, né? Só Isso. que quando tava frio, a gente treinava lá fora. Quando tava muito frio, a gente treinava lá dentro, né? Para mim sempre era muito frio, então era indiferente lá fora ou lá dentro. Eu sempre estava congelando. E lá dentro, o campo era terra batida. Então não tem essa história. Ele pegava um tapetinho assim, meio que um tapetinho de borracha e colocava na entrada da Snake para quando a gente dá um slidezinho assim não te rasgar muito. Não tinha história. Então, cara, eu fui forjado em campo de terra batida, cara. É isso. E era muito legal. A gente tinha o vestiário lá dentro, tudo rústico, né? O vestiário lá dentro, tinha o chuveirinho, tinha o escritório do manager e tal. Cada um tinha o seu armarinho para colocar roupa. Então a gente era bem assessorado, né? Estava bem servido. Mas assim, russo, a nossa academia, por exemplo, era, cara, 4 metros quadrados, terra batida, um banco de supino, alguns pesos no chão, né? Aqueles caixotinhos. Eu achei engraçado que hoje em dia a galera faz, hoje em dia, né? Chegou aqui no Brasil, todo mundo faz e tal, crossfit. Meu irmão, a gente já fazia crossfit naquela época na Rússia, cara. Os russos para esporte são fantásticos, são mestres, né? Então inventavam cada treino, e eu como atleta sempre adorei isso, ficava maluco com os treinos, cara. Tem treino que eu uso até hoje, né? Até hoje, assim, dá uma base maravilhosa, né, cara? O que mais te marcou lá, quando você estava na Rússia? Cara, falando do paintball, foi a habilidade de treino e de evolução que os caras criaram nesse programa russo. Isso aí foi, assim, incrível, sabe? Incrível. Sei lá, não sei nem falar, cara. Talvez um mestre Hélio Gracie passando jiu-jitsu por um discípulo, algo assim. Era fantástico o treino, né? Então isso era, chegar em 90 dias e estar jogando contra time profissional que eu assistia na TV e eu estar ganhando desses caras, tá ligado? No Snap Shooting, Gunfight, ninguém fazia frente comigo naquela época, né? Pelos treinos russos. Então o paintball em si me impressionou demais. E a cultura russa, cara, também impressiona, né? Um choque cultural, assim, muito grande, né? Então eu senti muita diferença, eu senti muita dificuldade de adaptação. Eu não me adaptei. Então, se não fosse o Mico e o Dan em inglês, a gente se unia ali, fazer um bonde, assim, irmandade mesmo, né? Quando você tá no sofrimento, você fortalece muito. Então, toda hora, um ia desistir, o outro não deixava. Um ia desistir, o outro não deixava. Que era muito duro mesmo, cara. Não os treinos, mas a vida na Rússia não era fácil. Se você é russo, você tá acostumado, né? Mas pra gente que vinha de fora, 24 anos, cara. Brasil, clima maravilhoso, amigo, comida, sabe? Praia. Esquece. Lá era... Então, esses dois extremos aí do paintball e do choque cultural, pra mim foi muito grande. Pô, show de bola. E aí você ficou um ano lá e foi a ponte aérea para os Estados Unidos e acabou fazendo o resto da carreira lá. Vamos lá, como é que começou essa história? Isso, cara, a gente jogou um campeonato nos Estados Unidos e por nós não sermos russos, e eu comecei a aprender o inglês com o Nico, a gente se dava bem com todo mundo lá, né, cara? E os russos, né, muito regrado e tal. Acabou o jogo, a gente vai fazer o nosso espria, que é correr um pouco, fazer mais exercício depois do jogo, né? E o moleque ficava louco. Falei, a gente acabou de ganhar, deixa eu curtir um pouco, comemorar. Não, a gente ganhou o campeonato, certo? Pô, vou lá, tomar um suco, curtir com a galera. Não, a gente vai treinar depois do campeonato. Então, os jogos do campeonato inteiro era muito fácil pra gente, né? Pelo nosso condicionamento físico como atleta. Então a gente começou a fazer amizade, começamos a conversar com a galera, todo mundo muito curioso, querendo saber e tal. E começou a aparecer diversos convites para nós três, para eu, o Mico e o Dan. O Mico já estava lá há mais tempo. E o Mico, o contrato dele era de 1 ano. Ele falou, eu estou saindo fora, eu recebi uma proposta para morar em San Diego, vou ser contratado pela fábrica Die Precision, na Califórnia, vou trabalhar para eles e vou ajudar o Ironman. Eles estão fazendo o Los Angeles Ironman, eles estão fazendo uma reformulação no time e estão me contratando para isso. E o Mico já tinha um amigo finlandês lá, o grande Egg, que é o cara aí dos bastidores do paintball. Se você usar rotor R1, R2, tem a mão do Egg. Se você usar a máscara da Virtue,
push, isso tudo tem a mão do Egg. Então ele era o cara, sempre foi o cara do paintball dos bastidores. E ele era amigão do Mico, jogavam junto na Finlândia e tal. Então pro Mico a transição foi muito fácil, né? Eu falei, cara, como que eu vou voltar sozinho pra Rússia? Não vou dar conta, não consigo, né? Nisso, o Detroit Strange me chamou para fazer parte do time, só que a proposta não era tão legal, sabe? Eu não tinha um trabalho, eu não tinha alguma coisa para... Era só ir lá e jogar, né? E daí, quem mais? O New York Extreme, a gente quase fechou com eles, e daí teria ido nós três, foi quase, cara. Foram falar com o dono do time, a gente ia morar com os irmãos Blonsky, com o Alex Lundquist, Mr. U, uma galera fantástica. A gente ficou na casa deles uns dias e tal. Mas daí o dono não quis assumir essa bronca. Falou, não quero brigar, não quero entrar em nenhuma disposição aí com os russos, né? Cara, daí apareceu o Trauma. O Baltimore Trauma me chamou pra fazer um tryout com ele, né? O Dan foi, já ficou amigo dos caras assim na hora. Eu tirei umas férias, passei uns dias no Brasil, eles compraram a minha passagem, eu já fui direto pra Carolina do Norte. Cara, chegando lá foi paixão à primeira vista com a molecada do Trauma. Foi assim, é o time do meu coração. Sempre vai ser o Baltimore Trauma, cara. Tô até arrepiado de falar daquela época. Eu fiquei 3 meses com ele. A gente treinou toda a pré-season. Então a gente foi para Filadélfia América, fomos para Flórida, a gente foi para vários campos dos Estados Unidos treinando com outros times e tal. E no meu tryout foi contra o Philadelphia América, que era o atual campeão da NFL, né? O Tim Montressor, falecido, grande time, estava no Philadelphia América nessa época. Então foi muito legal. O meu primeiro ponto, né? Os caras já, russo, você tá com a gente, russo? Eu, mano, calma. Cara, eu tenho, muito pouca experiência. Eles estão querendo me colocar aqui num lugar, calma aí, pera. Cara, no meu primeiro ponto, eu corri pro corner, sabe quando dá aquela luz que você fala, agora é o momento? Eu atravessei o campo, eu matei 4 caras, eu banquei 4 caras. Deu tudo errado, tudo certo e tudo errado pro Philly. Na hora que eu voltei, eles começaram a me jogar pra cima. Chalo, vai de novo. Segundo ponto, eu fiz a mesma coisa. Eu fiz a mesma corrida e eliminei o time inteiro. O atual campeão começou a olhar, quem é esse moleque? Quem é esse moleque? Já começaram a me olhar, eu falei, cara, se eu for pro lado de lá, já vou querer me agarrar, né? E daí o Trauma, fechou, você tá com a gente, sei lá o quê. E já tava tudo certo, pra eu morar lá na Carolina do Norte, trabalhar, jogar, tudo com eles. Cara, um time fantástico. E o dono do time falou assim, Chalo, você é um dos caras mais velhos, a gente só tem molecada de, 15 a 18 anos, mais velho tinha uns 3. Então você vai entrar aqui, você já era faixa marrom, você vai entrar aqui para dar um marrom de jiu-jitsu, você vai entrar aqui para dar um suporte, ajudar a organizar e treinar essa molecada. Falei, tô dentro, fechou. Só que a gente precisa conversar com os russos, ver o lance do contrato, né? Bom, resumindo, não deu certo, eles tentaram negociar com os russos. Na época, eles ofereceram 20, como se fosse 20 M3 Plus, pelo meu passe. Né? E falando, nossa liga é pequena, a gente se ajuda e tal. O russo assim, ó, não. A gente quer todo o dinheiro que a gente tiver assistindo no Chalo. Ou vocês me dão $100 mil, tá ligado? Ou ele não tá com vocês. Não, você não pode fazer isso, vamos dar 25 então, marcadores e tal. Não. Então, cara, eu não podia jogar mais profissional nos Estados Unidos pelo tempo do meu contrato. Não podia jogar a categoria NFL, né? Era tipo assim, como se fosse semi-pro, pro NFL. Cara, daí eles falaram, Chalo, fica jogando com o Gridlock, que é nosso time semi-pro, treina esses meninos e tal, e quando acabar os 2 anos, você vem pro Trauma. Eu falei, cara, tô no auge da minha carreira. Eu não vou jogar semi-pro. Entendeu? Ou jogo pro, ou volto pro Brasil. Já tava chateado com toda essa situação e tal, né? E daí eles tentaram fazer proposta, melhorar e tal, mas não deu, cara. Eu fui pro campeonato para jogar com ele. Quando eu tava no campeonato, foi a última reunião, um dia antes da minha estreia. Tá ligado? Foi muito difícil, cara. Daí nesse campeonato eu joguei com o Gridlock, que era uma molecada fenomenal, que depois vários subiram pro Trauma e tal. Joguei com o Gridlock em Los Angeles para não perder o campeonato. E a gente jogou contra o tal de time Doc Raiders. Depois virou Jacksonville Raiders. E tinha uns amigos meus desse time. Cara, a gente bateu tanto, tava eu e o Dan no Gridlock, a gente bateu tanto no Doc Raiders, mas tanto. E eu via um baixinho gritando, o dono do time gritando lá no pitch, não pode, eles são russos, profissionais russos, eu vou reclamar. Então ficou uma situação assim estranha, mas, a gente ganhou muito bem dele. Bom, acabou. Eu falei que não ia continuar com o Trauma, né, fiquei triste pra caramba, chorei, sabe? Foi assim, é o lugar, eu acredito que se eu tiver, tudo ao tempo certo, tudo na hora certa, né?
guiados aí por Deus, mas eu acredito que se eu tivesse ido para Carolina do Norte, eu estaria até hoje lá, né? Com a molecada, dando sequência lá e tudo mais. Bom, passando isso, eu ia voltar para o Brasil. Falei, acabou, chega de paintball. E eu já tava com a ideia de voltar pro Brasil e parar de jogar paintball, cara. Caramba, cara, que loucura. Mas aí, o que aconteceu? Cara, e daí me convidaram para jogar um campeonato 7 homens, NPPL. O Pedro, meu grande amigo Pedro, que era de Miami. Falou, vem pra cá jogar com o meu time, a gente tem um médico aqui maluco, que quer montar um time, falou que vai te contratar, pagar não sei quantos $1.000 e tal. Eu falei, cara, só acredito vendo, mas fui. Treinei com a molecada, joguei o campeonato com a molecada e tal. O cara da gente boa, mostrou a casa que a gente ia morar e tal, mas era só prova, né? Na hora que eu vi que não era sério, eu falei, não vai rolar. Só que nesse campeonato, o pessoal do Doc Raiders me pegou de novo. Me colocou num cantinho lá, começaram a me apertar, começaram a fazer umas propostas assim, muito interessantes, né? Seria, assim, a melhor proposta que eu tive até então. E, cara, eu senti que era um projeto muito legal. O que me pegou foi o projeto. Ele falou, Chalo, a gente tem, 15 moleques de 15 a 18 anos e 2 caras mais velhos só. A gente quer que você fique na Flórida treinando essa molecada. Eu tô comprando um campo, tô montando um centro de treinamento e quero você internado lá nesse campo, treinando a molecada. O que você precisar, você me fala, para melhorar esses meninos. A gente joga semi-pro, a gente é um time meia boca e a gente quer ser campeão na semi-pro. Pro ano que vem virar pro. E aí? Eu falei, nossa. E tinha um amigo, o Caio, de Nova York, Caio The Wild Style, figuraça, todos que me convenceram também. Cara, deu e o Dan. Falou, beleza, vamos ficar com vocês. Então, deixa eu voltar pro Brasil, acertar as coisas, a gente volta pro primeiro campeonato aí da temporada, semi-pro, e vamos que vamos. Primeiro campeonato eu tava lá com a molecada, cheguei um pouco antes, treinei eles, fiz todos os moleques do time vomitar, levei o físico russo pra eles, né? Um temperinho do jiu-jitsu, sempre. O físico da molecada já começou, o paintball da molecada já começou a subir, né? Então, no primeiro campeonato, assim, a gente apanhou, mas chegamos à semifinal, alguma coisa assim. Só que eu me esforcei tanto, cara, eu pus tanto meu coração para fazer o dono do time, o Doc, falecido, uma pessoa fantástica, para deixar o Doc satisfeito. Cara, eu saí do campo morrendo, meu irmão. Morrendo. Pra você ter uma ideia, na hora que a gente terminou o sábado, que a gente ia jogar domingo, eu tava sentado em cima de um cooler, de um isoporzinho, e cara, eu acho que era Chicago esse campeonato, a gente... Eu vendo os caras assim, ó, entrando no carro e indo embora na van, e eu não conseguia falar, né? Eu deixei tudo, então. Então, eu não conseguia falar, me deu insolação, desidratação e tal. Os caras foram embora, eu fiquei lá. Ligado? Eu fiquei assim, ó, vou desmaiar. Daí os bombeiros, os médicos lá me levaram, cara, me deram soro e tal, pra eu começar a voltar, ligaram pro cara me buscar. Né? E o Doc viu esse coração que eu coloquei, e a gente parou na semifinal. Ele virou, Chalo, eu quero ter uma reunião com você. Ele falou, cara, é esse coração, é esse espírito que eu quero no meu time. Eu faço o que for pra você botar isso nos moleques. Eu falei, Doc, então vamos ter paciência aí e vai dar certo. Vamos acreditar. O Dan não foi, ele voltou pra Rússia, me deixou sozinho, né? Daí o Doc virou, cara, ele falou assim, ó, eu vou te dar um bônus pelo seu esforço. Ele me deu $1.000 de bônus pelo esforço. E ele me deu a passagem, que ele ia pagar o Dan $500. Então eu fiz $1.500 só de bônus nesse campeonato. Então isso daí era o cara mostrando o quanto ele queria fazer isso dar certo. Montou um campo fenomenal em Jacksonville. Cara, a gente tinha, geladeira, a gente tinha um trailer lá se quisesse dormir. A gente tinha toda a estrutura, era fantástico. Banheiro, vestiário e tal. Um calor de pântano, né? E daí ele virava pra mim e falava assim, Chalo, que time eu trago pra gente treinar? Traz o trauma. Beleza. Ele trazia o trauma, pagava as despesas do trauma, o trauma treinava com a gente no final de semana. Então, cara, foi uma época assim fantástica. Antes da World Cup, ele levou os russos para treinar com a gente. Exato. Então foi assim, era... E como é que foi isso? Cara, foi muito bom, foi muito bom. Uma galera na Rússia tinha bronca, pegou uma mágoa comigo na época. Só que depois que eu expliquei a situação, falei que eu tentei comunicar com os managers, ninguém me respondeu e tal, que eu avisei que eu não aguentava mais morar na Rússia, que o choque cultural era muito difícil, que eu ia parar com o paintball, né? Falei tudo isso e tal. Daí entendeu. O Kirill Pridini foi o primeiro a voltar, me deu um abraço, a gente tá amigo, né? E, cara, foi uma experiência muito boa, porque eu comecei a entender o paintball já, né? Eu já tava entendendo e já tava virando um atleta melhor. E daí no Jacksonville, todo lugar que eu ia,
todo lugar que eu vou, eu tento arrastar alguém comigo. Para espalhar essa semente, espalhar essa experiência, para dar continuidade. Então, na Rússia, o Careca ficou um mês com a gente, que era do Jungle Boys na época. Para Jacksonville, cara, o Zeca ficou um tempão lá comigo, o Zeca do Papeleto, o Rambo do Jungle Boys ficou um tempo lá comigo. Então, cara, eu sempre levava algum moleque para ficar treinando com a gente. Levamos o Jungle Boys para Jacksonville para treinar com a gente, passaram um final de semana no meio desses profissionais. Então, o nível da molecada começou a fazer assim. A gente chegava no treino da NFL, eles treinavam contra times europeus profissionais. Então, eu conseguia fazer um meio de campo muito bom para amadurecer essa galera. O que eu fazia nessa época? Billy Wing, que era o capitão do Iron Man. Você pode ser o coach do Jungle Boys nessa etapa? Posso. Eu contratava o Billy Wing, pagava para ele, e ele era o coach do Jungle Boys. Então, eles pegaram uma bagagem muito grande com essa interação. Eu pagava pro Mike Paxton ficar no sideline, olhando feio e falando com o juiz, dando bronca e tal. Aquele ursão brabo que fala inglês fluente. Né? Os irmãos Blonsky falavam a mesma coisa. Cara, fica no pitch, quero que vocês fiquem conversando com o juiz e ajudando a molecada. Então, quando você tem uma staff preparada, é outro mundo, cara. Então, tudo que eu fui pegando, eu fui sempre passando e trazendo, né? Então, com o Jacksonville em si, eu fiquei 2 anos, 2 temporadas. A gente, na primeira temporada, cara, a gente foi campeão da World Cup na categoria semi-pro. A gente ganhou do X Factor na final. A gente foi campeão na World Cup. A gente não ganhou a temporada, quem ganhou foi o X Factor. A gente foi campeão do mundo nessa semi-pro. No outro ano, a gente teve altos e baixos, que o Doc cresceu demais, ele montou um time pro e um semi-pro. Eu fiquei com a molecada do semi-pro treinando eles. Nessa molecada do semi-pro, para a World Cup, a gente tinha Billy Bernaccia, do X Factor. A gente tinha Thomas Mantoni, que é um outro monstro aí, não sei se ele continua. Cara, a gente trouxe uns moleques, o Ryan LP e o Ryan Smith, que hoje joga no Tampa Damage, que é um dos melhores do Tampa Damage. A gente montou um arsenal ali violento, cara, e os moleques brigando também. Então foi uma época assim maravilhosa com o Jacksonville, cara. Putz, deu pra fazer um projeto, um trabalho fantástico com esses caras. Cara, demais. É muita história, né, cara? Porra. Aí quando chegou já nessa temporada, já estava acabando, já tinha acabado o contrato com os russos. Aí você já podia decolar de novo. Isso. Nessa época, com o Jacksonville, pra mim era muito bom, porque eu virava e falava, Doc, tô com saudade da família, quero ir pro Brasil. Ele comprava minha passagem. E quando eu vinha pro Brasil, eu jogava com o Jungle Boys, eu treinava com o Jungle Boys. Então dava para unir bem o útil ao agradável, né? Então estava uma época muito boa. Patrocínio da Smart Parks na época era fantástico. Então, putz, cara, foi assim, eu tava num projeto dos sonhos, né? Mas, com esse crescimento que eu brigava com o Doc, não. Ele comprou uma franquia para estar na NFL Pro. Então, ele trouxe um monte, o Detroit Strange na época, ele trouxe um monte de atleta do Strange para estar profissional. Então, cara, a gente estava com o exército, a gente estava com mais de 30 atletas. Né? E atleta profissional querendo, preciso passagem, preciso dinheiro, preciso alimentação, preciso bônus, o tempo inteiro. Ele começou a estressar e começou o nível ficar meio assim, né? O coach Paul, falecido, cara, o coach Paul foi um dos melhores coaches que eu já tive. Ele me ajudou muito na minha carreira. Eu era snake player, né? E ele falava assim, Charles, quando você usar suas pernas no Dorito, ninguém te segura, meu irmão. Para com esse snake. Eu não, valorizado nos Estados Unidos é snake, vou continuar. E toda vez que ele me olhava, ele dava bronca, né? Bom, e daí o Jacksonville começou a ficar nesses altos e baixos. E daí, com a minha evolução do paintball, com o meu entendimento do paintball, o Mico falou assim, Charles, vem fazer um tryout pro Iron Man no final do ano. Eu falei, Mico, será que eu tenho nível? Ele falou, você tem. A gente fez uma viagem pro Brasil, fizemos um treino pro Jungle Boys, o Mico puxou o treino. Quando eu joguei, o Mico olhou e falou assim, cara, você não tá pronto ainda, você tá muito fraco. E amigão, finlandês, né? Soco na cara mesmo, não agrada. Ele fala na lata. Ele falou, cara, treina isso, daqui 2 meses a gente conversa. Treinei o que ele falou, ele falou, pronto, agora acho que você tá pronto pro tryout. Cara, fui e conversei com o Doc na World Cup, falei, Doc, não vou dar sequência, desculpa, obrigado, agradeço todos os times que eu saí, eu sempre conversei com os managers, né? Sempre deixei tudo redondinho. Então conversei com o Doc, ficou magoado comigo e tal, mas faz parte. Só que era algo assim que eu não podia negar, cara. Era uma chance de jogar para um dos times mais tradicionais do mundo, né, cara? Daí eu fui e fiz esse tryout. Cara, quando eu fiz o tryout, tava o Oliver Lang, era um
estavam puxando o treino. O Billy Wynn já era o capitão. Molecadinha nova, Alex Goldman, Marcelo Margot, Ryan... Eu não sei nem falar o nome dele, Stanzak, que é tá no Tampa Damage, né? Sim. Então o Monstro tava lá também. Cara, tinha uma galera muito boa. E tudo moleque. O Marcelo, acho que Marcelo Margot devia ter 15 anos nessa época. Né? O Alex Mouse, o Alex Goldman também, 15 anos. Então, cara, eu tava saindo uma porrada com toda essa molecada, né? E eu virei e falei assim, eu não vou ter nem chance. O Shane Pessan era o coach. Eu falei, eu não vou ter nem chance de mostrar o meu trabalho, de tanta molecada que tinha. E o Oliver era muito divertido, mas pro meu perfil era muito difícil, né? Ele virava assim, os primeiros 5 que botarem o dedo no nariz vão jogar. Eu perdia todas as brincadeiras, cara. Né? Eu já tava com 20 e tantos, já tava com tipo 26, 27 anos. Né? Então eu não conseguia entrar na brincadeira da molecada e o Oliver era o rei da molecada, né? Só que de repente me chega um tal de Billy Seran, casca grossa, antigo Aftershock. Esse daí é dos bad boys do paintball, né? Ele vira e fala assim, para, vomitinhos, diarreiazinhas, sai do campo, quero ver o brasileiro faixa preta jogando. A moral que ele me deu, eu falei, nossa. Cara, fiz o meu melhor, né? Fiz o que eu sabia, joguei bem, desempenhei bem e tal. E na World Cup eu tive uma conversa com o dono da DAI, o Dave Youngblood, e o Shane Pestana, o coach, junto com o Mico não tava. E o capitão, Billy Wynn. O Shane virou e falou assim, ô brasileiro, é o seguinte, a gente tem 15 atletas no time, você é o 16º. Você está longe de estar no nível dos meus dos meus 15. Se você não evoluir, eu te mando embora do mesmo jeito que você chegou. Não quero saber que você é amigo do Mico, não quero saber que você é América do Sul, história triste, não tô nem aí. Ou você evolui ou você vai embora. Falei, coach, obrigado pela oportunidade de estar aqui, não vou te decepcionar. Pronto. Entrei no time, né? Bom, cheguei no primeiro evento lá com eles, eu tive um probleminha meio sério, quebrei uma costela no treino, tive uns problemas que eu não consegui chegar no primeiro campeonato. Cheguei pro segundo, voando, né? Meu segundo campeonato com o Ironman, eu treinei bem, briguei, estava no nível da molecada, me sentia bem, confiante. Não joguei um ponto no segundo evento, não joguei um ponto, não entrei no campo. Depois de toda a recuperação que eu tive que passar, por todas as dificuldades e tal, não joguei um ponto. Eu chorei por dentro, foi muito triste. E no final do campeonato, a gente ficou acho que em quarto ou quinto lugar, o Shane virou e falou assim, eu quero agradecer esse cara aqui, ele não jogou um ponto e não reclamou uma vez. Ele ajudou o time da melhor maneira possível. Pôs pódio no centro de todo mundo, limpou pódio, ajudou no que tinha que ajudar e não falou um A. Então esse cara é um exemplo para vocês. Então, esse jogo profissional é uma lição atrás da outra, né, cara? Meu coração tava cortado, meu ego tava lá embaixo, eu tava super chateado, né? Daí o Mico vinha, não, calma, irmão, na próxima vai dar certo, vamos treinar e tal. Bom, terceiro campeonato. Menino que jogava na minha posição, na Snake, no treino, ele roubava muito. Então era uma corrida muito difícil, mas ele tomava tiro e falava pro treinador que não tomava. E o treinador perguntava pra mim, você tomou? Sim, tomei. Tá, o moleque titular é o reserva, né? Chegou no campeonato e fez, cara. Tentou ele 3 vezes Snake no break, ele morreu as 3. Né? Eu não sei o que tá acontecendo hoje, acho que não é meu dia, sei lá o quê. Mentira, cara. Me deu a chance. Chalo, vai. Consegui chegar na Snake no break e não morri. Cara, atravessei, entrei na Snake dos caras. Putz, fiz uma super jogada. Tem até um videozinho aí, Chalo ao meio da Iron Man, mostra eu nessa sequência. Jogando deitado, fazendo um fight deitado, né? E daí entrava a habilidade russa. E, cara, entrei e eu não saí mais. Daí nesse campeonato, putz, eu dei a volta por cima, saiu até na revista. Chalo, depois de sentar no banco, não sei quantos pontos, entra e faz um serviço legal. Então já caí nas graças do time, o coach pegou uma confiança. Isso foi 2007. Daí em 2007 a gente foi campeão da World Cup e campeão da temporada, né? Então para mim foi muito emocionante na World Cup, campo profissional, galera, ver a bandeira do Brasil lá em cima. Então todos os países que representavam os atletas profissionais estavam lá. Então tinha Estados Unidos, Canadá, México, Finlândia. Cara, contavam nos dedos a bandeira. Rússia e Brasil. Era isso, cara. Então a gente colocou a bandeira do Brasil no lugar mais alto possível do paintball, né? Então em 2007 o time fez história. Era Nick Cuba, Mike Paxton, Brandon Short, Marcelo Margot, Alex Goldman, Nico Hutney, Scott Kent, Ryan Williams, que era do Aftershock, Mr. Yu,
que veio do New York Extreme. Cara, o time era assim, fantástico, meu irmão, fantástico. Daí a gente passou para 2008, ganhamos tudo, né, tudo que dava para ganhar em 2007, passamos para 2008. 2008 entrou o Greg Seward, entrou mais uma molecada boa. A gente ganhou tudo de novo, campeão da World Cup, campeão da temporada. Então, putz, e nessa época eu trazia bagagem pro Jungle, né? Então, nessa época, o Oswaldo, por exemplo, a gente conseguiu fazer o Oswaldo trabalhar em campeonato, treinar com a gente. Começou a ficar na Califórnia com a gente vários tempos, né? Aí, ó. Exato. Lembra? Que legal. Lembro, perfeito. Top. Fizeram uma matéria muito legal no jornal, né? Falando dessa época. Sim. Pô, demais. E, porra, só de você ter feito tudo isso, cara, né? Mostra que realmente o que você teve que abrir mão, né, cara, pra poder estar lá. Porque é o que você falou, tem muita gente que... pô, se eu pudesse... Mas ninguém quer abrir mão de nada, né? Porque existe sacrifício para tudo, né? Um atleta olímpico, ele é um atleta olímpico porque ele abdicou de muitas coisas para poder estar ali, né? Treino, deixou de sair, de viajar, feriado, de fazer tudo para treinar, com o objetivo de ganhar uma medalha de ouro. É isso, meu irmão, cara, eu abdiquei de muita coisa, de convivência com a minha família, certo? A molecada mais nova, por exemplo, que não conhece a minha história, tipo, não consegue ter esse entendimento. Que assim, os caras fizeram faculdade, eu fiz paintball, fui pra Rússia, fui pros Estados Unidos, essa é a minha graduação, entendeu? Sim. Essa é a minha faculdade. Então, por exemplo, quando eu vou dar uma aula, quando eu vou passar uma informação, sei lá o quê, não é algo que eu inventei, não é algo que eu vi no YouTube. Eu fui lá beber na fonte, cara, eu comia pão com barata na Rússia, a gente sofria mesmo. Então aí a gente pegou esse básico, depois eu peguei a experiência de paintball americana, né? E o meu objetivo, lógico que foi levar o nome do Brasil, cara, conseguir o máximo aí. Eu acho que eu consegui tudo que dava na época e tal. Mas uma das minhas grandes paixões era conseguir trazer isso pro Brasil. E quando eu vi atleta, cara, depois de um tempo, a gente via a galera parando com o churrasco e indo pro campo treinar. Tem que treinar, meu irmão, tem que levar a sério e tal. Aí no Rio de Janeiro já tinha um papeleto que viajava, ia para os Estados Unidos, o Rafa, o Fabinho. Então a galera já tinha uma visão um pouco mais aberta. Mas o resto da galera, cara, paintball é meu hobby, é meu churrasco. Entendeu? Então, quando a gente trouxe essa seriedade, da molecada fazendo drill, melhorando fisicamente, a gente pegou o moleque de Curitiba para treinar e tal, levou essa molecada dos Estados Unidos. Então, o entendimento do paintball começou a aumentar demais. Então, a qualidade do paintball no Brasil começou a evoluir, começou a melhorar muito, né? Muito. Eu estou falando da época do Fighters, fez um grande trabalho que não é da minha época. Estou falando aí desde quando eu entrei no profissional, eu aprendi com o André Speed, com toda essa galera. Daí vocês mesmo, eu encontrava vocês no Sul-Americano. Então, cara, o Sul-Americano era um evento incrível e a gente levava atletas do Ironman para dar aula antes do Sul-Americano, para jogar no Sul-Americano. Daí o Tony, do lado dele, fazia aquela competitividade e levava os caras do Dynasty. Então a qualidade ia aumentando, né? Eu chegava no Brasil, eu falava assim, galera, eu tô trazendo gringo para jogar aqui. Não, isso é sacanagem, tá errado. Eu falei, não. Eles vão ganhar o título. Não é essa a intenção. Não é vir para cá para ganhar. É vir para cá para espalhar, para aumentar o nosso nível. Então, esses caras jogando aqui, muita gente do Brasil não vai ter condição de ir para os Estados Unidos ver esse cara. Então, agora vocês vão ver os melhores do mundo jogando aqui. Então, a gente tem que aproveitar isso daí. Não é rivalidade. Só de ver você aprende, né, cara? Perfeito. Então, o paintball nessa época a gente conseguiu dar uma evoluída muito grande, né, cara? Então, o Jungle chegou num nível assim que agora a galera começava a brigar. Ninjinhas, papeletes, começava a brigar com o Jungle. O que acontece? O nível de todo mundo subia, né? Sim. Hoje, quando eu vejo a molecada do Vikings trazendo gringo, quando eu vejo vocês jogando a temporada inteira nos Estados Unidos, é isso que a gente precisa para continuar evoluindo o esporte, né, cara? Continuar nessa evolução. Para Chalo, para André Speed, para o Oswaldo, quem que é o próximo profissional para trazer bagagem? Entendeu? A gente tem que plantar essa semente, cara. Tem que plantar. Mas, bom, resumindo, esse foi o meu finalmente com o Ironman. Daí em 2009 eu não quis continuar, eu quis focar aqui no cavalo, na roça, em tudo que eu sou apaixonado, e eu fiquei dando aula de paintball, curso, treinava time e tal, mas parei de competir profissionalmente. Continuei jogando Sul-Americano, a gente se via direto, campeonatos super legais. Eu acho que eu joguei até 2000 e...
11, talvez. TSP, coisa assim. Uhum, isso. Cara, antes de eu te fazer uma outra pergunta, só para fazer um paralelo para o pessoal que está assistindo, o Jungle chegou no nível realmente que durante uma época ganhou muita coisa, ele estava com um nível muito elevado. Mas faz um paralelo do nível dos gringos, se baseando no Jungle, para o pessoal sentir uma diferença. Então vamos lá, a gente começa assim, naquela época. Paintball na PSP. NXL era o profissional, né? Paintball na PSP, que era o nome da liga. A gente começa com 5 homens. Divisão 5, Divisão 4 e Divisão 3. Depois a gente vai para X-Ball. Divisão 4, Divisão 3, Divisão 2. Jungle Boy. Divisão 1. Semi-Pro. NXL. Semi-Pro é onde eu estava jogando com o Jacksonville Raiders, contra X-Factor, contra um monte de time que é profissional, né? Então, o Jungle Boys, na Divisão 2, com o trabalho de staff que a gente fazia, contratando profissional para estar junto, era um time mediano, que brigava e tinha chance, sim, de estar no top 4. Né? Uma hora a gente empatava por average, outra hora era umas bobeiras, mas assim, é aquela falta de experiência de estar lá jogando. Né? Então, para a galera entender, a gente estava no nível Divisão 2, um time mediano para bom da Divisão 2. Certo? Daí a gente ainda tem Divisão 2, Divisão 1, Semi-Pro, NXL. Então era um mundinho aí um pouco longe, né, cara? Isso. Mas mostra que é possível, porque, né, viemos de um país que a gente não tem paintball aqui, cara. Falar que a gente tem paintball aqui é mentira. A gente faz um esforço para conseguir, né, aumentar o nosso nível. Né? Mas paintball não é da nossa cultura, não é do nosso país, né? Se você vê um evento americano e vê um evento no Brasil, você vai sentir essa diferença nua e crua, né? Enquanto a gente aqui está tentando procurar um campo para poder montar os bunkers lá para poder treinar, porra, lá tu tropeça, tu encontra um campo, né? Sempre tem um campo perto, né? Perfeito, é isso, cara. Diferente, Mas lá nos Estados Unidos é natural, né? Estados Unidos é natural, é que nem você parar aqui num campo de futebol, você vê moleque jogando bola bem. Qualquer lugar que você for, você vai ver um talento. Lá o paintball era isso, qualquer campo que eu ia treinar, tem os divisionais, a molecada, o walk-on, que é a molecada que vem de fim de semana jogar, começava a olhar e falava, nossa, olha esse moleque. Eles nem ligam, é um a mais. Aqui se a gente tiver um moleque desse no Brasil, a gente, mano, talentoso, nossa, não pode deixar esse moleque desanimar, por favor, papai, paintball é mó legal, não faz ele parar, não deixa. É isso aí. E lá nos Estados Unidos é normal, cara. E a gente agora já quer catar todo mundo, né, cara? Porque, porra, né, a gente já tá perdendo o nosso gás. Aí tem que catar essa molecada, falar, vai você na frente, filho, vai você. Eu fico aqui. Essa é o Jungle Boys, cara. Eu trouxe essa mentalidade aí que eu acho que não tinha na época. O pessoal da antiga pode me corrigir. Mas eu acho que não tinha essa mentalidade de tryout. Isso eu coloquei no Jungle Boys, em todo ano fazer um tryout. Não tem ninguém que está fazendo diferença, um potencial, não interessa. Faz o tryout para fomentar e para movimentar a galera para querer treinar, se dedicar para fazer esse tryout. E às vezes o cara nem entra, mas ele fala, mano, olha o nível, cara. Eu vou me dedicar e ano que vem eu tento de novo. Ou o que eu aprendi, eu vou passar para o time que eu vou. E isso a gente está espalhando a semente, isso a gente está melhorando o esporte. Isso. Então o lance de tryout... Sempre bom. Exato, e tem que valorizar a molecada nova, tem que valorizar o iniciante. Aqui no Brasil, o que eu acho muito chato é, por exemplo, se eu pego um amigo aqui e falo, vai lá domingo em Atibaia jogar paintball, ele não vai jogar. Porque é fechada a panelinha de cada time, treinando pro campeonato, blá, blá, blá. Cara, isso tem um ponto positivo, mas é horrível. O legal, o moleque ir lá, alguém já abraçar, põe aqui, meu irmão, tá o meu marcador, faz um ponto aí, vê como que é. Porque dali você vai tirar um talento, dali você vai tirar uma pessoa mais jogando. Então tem que ter essa abertura, certo? Para mim hoje é difícil. Eu tô no Jungle Boys hoje, o Oswaldo Xerife faz um trabalho excepcional, mas eu não consigo colocar alguém diferente para fazer um pontinho. E eu entendo a filosofia dele e respeito. Mas a gente tinha que ter gente aberta. O Reapers, o Vikings, é a galera que faz isso. O cara da Bahia tem, vem meu irmão, vem jogar com a gente, o Camacho faz um trabalho excelente. Alguém liga para ele, vem aqui. Os caras me ligam e falam, meu irmão, poxa, não consigo te ajudar nesse momento. Entendeu? Porque eu sei que o Jungle é fechado. O Oswaldo tem o sistema dele, sei lá o que, é fechado, dá muito certo. Ele faz um trabalho fenomenal, mas é fechado, né? Enquanto o Vikings abraça muita gente. E isso é espetacular, né, cara? Isso faz o paintball crescer.
A gente precisa dessa molecada nova, cara. Precisa. Demais. Demais. Agora a gente vai partindo, né? Porque logo depois você continuou jogando na Europa. Então agora a gente vai para a Europa. Quer dizer, você começou lá, foi para os Estados Unidos e voltou para a França. Isso é um posicionamento bom que você colocou, que é o seguinte. Quando a gente fala Rússia, a gente fica na dúvida entre Europa, não é Europa? E quando eu estava lá, os russos falavam, Xalô, aqui não é Europa. Rússia é Ásia, meu irmão. É verdade, é verdade. É verdade. É mó barato. Olha a nossa cultura é asiática, né? Bom, cara, daí depois eu voltei, eu continuei dando aula, eu nunca parei de dar aula, né? De treinar a galera e tal, espalhar esse aprendizado que eu tive, que eu acho muito legal. E em 2014, o Rodrigão do Mega Play me chamou para fazer um projeto com ele. Para ser treinador. Eu sempre treinava, todo ano eu treinava o time do Rodrigão. E daí ele virou e falou assim, vem aqui, a gente vai fazer um projeto, você vai ser treinador. E ele foi o primeiro cara no Brasil a pagar um salário para um treinador. Então isso foi algo fantástico, fiquei emocionado, eternamente grato ao Rodrigão. Porque no Brasil, quando eu parei com o Jungle Boys mesmo de jogar, eu falei para quem cuidava do Jungle Boys na época, eu falei, cara, por que vocês não me contratam para ser o treinador do time? Ah, não é certo, tem a molecada que gasta muito para estar aqui, como assim a gente vai juntar dinheiro para te pagar? Eu falei, esquece, não estão prontos ainda para isso, não tem essa visão ainda, esquece. O Rodrigão me chamou em 2014 para treinar o time, só que dele colocou um porém, né? Eu só fecho com você se você jogar. Eu falei, não, Rodrigão, eu tô aposentado, não jogo, não volto. Só fecho com você se você jogar e participar do campeonato semana que vem. Cara, ele me apertou de um jeito, mas era uma proposta tão legal, porque o Mega Play tava com 4 times. Então tinha, de 35 a 40 caras lá. Entre menino, adulto, coroa, tudo junto. Então era muito legal. Daí eu falei, putz, Rodrigão, beleza, vai, eu fecho. Só que eu também só tenho um porém. Ele falou, qual? Eu falei, se você contratar o André Speed, que tá no Rio de Janeiro. Ele falou, bora, traz o André. Então, era um sonho que eu tinha de jogar com o André. E eu não realizei esse sonho antes, porque na época do Jacksonville, o André jogava na Pro, no Jacksonville Pro, e eu tava no Semi-Pro. E uma vez no Brasil, ele veio de férias, eu falei, André, agora é a hora, você vai jogar no Jungle Boys com a gente. E, se eu não me engano, ia jogar, era eu, Rambinho, Curi, Mico, André Speed, né, e Careca talvez estava na época. E daí o organizador do evento falou, de jeito nenhum, os outros times não deixaram, não concordaram, não tem como, tem muito profissional no time. Eu falei, mas isso é bom. E outro, o cara é brasileiro, ele pode jogar, ele é brasileiro, não tem história, não pode, Thiago, desculpa, e negaram, cara, fiquei muito chateado na época, não deixaram o André jogar. Bom, e daí eu ia realizar meus sonhos, era jogar com um dos meus gurus, um dos meus professores, mentores, que é o André Speed, né? E daí a gente jogou 2 anos juntos, foi legal pra caramba. Cara, a gente conseguiu levar uma seriedade pro Mega Play, pro time, organizar treinos. Cara, a gente treinava de quarta à noite, sábado e domingo. Olha que show, cara. Muito show. Então foi muito legal, cara. O nosso time era assim, o time que estava na categoria de cima, estava sempre brigando ali com Papeleto, Ninjinha, Jungle Boys, estava bem competitivo, né? O nosso time das divisões estavam ganhando. Então a gente começou a criar corpo e trazer os moleques da divisional para jogar no time de cima. Foi muito legal. Foi um projeto de 2 anos que deu super certo. Indo para o 3º ano, não deu para continuar. Então, cara, não deu certo. Algumas conversas com o Rodrigo e tal, infelizmente não continuou o projeto. E eu voltei pro Jungle Boys. Então eu queria jogar um ano com o Jungle Boys, que foi em 2016. Então eu joguei um ano, a gente ganhou coisa pra caramba, foi super legal. Então eu não jogava com o Jungle desde 2011, 5 anos sem jogar com ele. Então quando eu voltei, tava toda aquela molecada, muitos da minha época ainda estavam lá, já com a organização do Rambinho e do Oswaldo, né? Daí eu joguei 2016 com eles. Em 2017 eu tava para ir pro Canadá. Eu tenho família lá, a gente queria mudar, sair do Brasil, eu, minha esposa e os meninos. A gente tava com dificuldade aqui, não tava legal. Daí a gente pensando para ir pro Canadá, que eu tenho um primo fora lá, não tava, meio burocracia, complicado. E eu tinha dado aula em Portugal já há muito tempo, né? Eu acho que eu tinha uns 2 anos, várias vezes dar aula, tinha alguns pequenos projetos e tal. E a minha esposa tem cidadania portuguesa e os meninos também. Daí ela falou, Charles, por que a gente vai para Portugal? Eu falei, opa, peraí. Liguei para uma galera que eu conheço de lá, para uma Malta. A galera foi super receptiva. Falei com a da Estados Unidos, que me colocou em contato com a da Europa. Então começaram a abrir os caminhos.
Fui para lá em 2017 com a família. Daí, em 2017, eu trabalhei com o Beira-Mar, é um time legal de Portugal, e trabalhei com o Ciclone, Helsinki Ciclone da Finlândia. Eu já tinha dado aula na Finlândia também e tal, de jiu-jitsu e de paintball, né, na Finlândia. Maneiro. Daí eu trabalhei 2 anos com eles jogando semi-pro. E eu e o Oswaldo. Então foi super legal, cara. A gente correu os 2 anos de semi-pro. Na época era Millennium, depois virou NXL Europa. E a gente fez o Ciclone, que era um time finlandês tradicional, mas sem grandes expressões a nível europeu. E a gente conseguiu ajudar o Ciclone para virar um time competitivo. Era um time que estava lá top 5, às vezes fazia top 6. Estava na briga, né? E a ideia era o quê? Se a gente fizesse o Ciclone ganhar, os patrocinadores iam colocar a gente para jogar profissional na Europa, né? Show. Mas semi-pro era muito difícil, cara. A gente pegava, tipo, a molecada dos Estados Unidos ia pra lá, tinha um time que era 4 do Dynasty e 2 da Austrália. Esse era um time. Putz, era complicadíssimo, sabe? Mas foi uma experiência muito legal. E no segundo ano de Europa, isso em 2018, eu fiz um trabalho... Eu fiz vários trabalhos em Portugal. Dei aula em vários lugares e tal, com vários times. Trabalhei no Norte, no Sul. Joguei campeonato regional, joguei campeonato nacional. Foi muito legal. Portugal tem um paintball não grande, mas com muita qualidade. Tem bons atletas em Portugal. Daí, em 2018, eu ajudei na reformulação do Benfica. O Benfica, que é um time extremamente tradicional de Portugal, bom time. Só que em 2017, antes era um time que estava ali sempre, cara, em terceiro, em quarto, não conseguia ganhar, né? E o nome do Benfica é gigante, ele tem que estar brigando na final toda vez, cara. E daí eu conversei com os managers do Benfica, a gente chegou num acordo bacana, e eu quis testar a seriedade deles, né? Falei, vamos ver se essa malta só fala ou se é séria mesmo. Vocês querem fazer o projeto? Querem fazer algo legal? Então, nosso primeiro campeonato vai ser na Alemanha. Bora! A gente foi jogar o primeiro campeonato na Alemanha. Então foi super legal. Eu vi que a galera era séria mesmo, né? Daí eu comecei um trabalho de base, conversar com alguns atletas diferenciados para trazer para o time, para dar uma encorpada, e comecei a passar treinos para a galera, treino defensivo, treino ofensivo e tal. Muitos dos meninos, dos atletas, já tinham paintball de bom nível. Só que eles não tinham experiência internacional dos Estados Unidos, de jogar profissional e tal. Então muita coisa que eu passava era difícil de, como posso dizer, não era tão bem aceito. Então, por exemplo, eu passava muito treino defensivo. Então, os moleques falam, pá, não aguento mais esse treino, que chatice e tal. Passava treino de sprint, treino físico, né? Então, mas deu um ótimo resultado. A gente fez um time muito bom e no final eles foram campeões nacionais portugueses da temporada. O Benfica voltou ao lugar que merece. E, cara, foram 2 anos trabalhando com eles, né, com paintball em Portugal, e, fiz amigos aí pra sempre lá. Foi uma época muito boa, cara. Daí, 2019, meu último ano de Europa, a gente mudou pra... Não, em 2020 a gente mudou... 2019, fim de 2019, eu acho que a gente mudou pra Inglaterra. Mas antes disso, eu trabalhei com uma equipe profissional francesa, o All Trade Valence. Joguei campeonato francês com eles e joguei a NXL Europa com eles. Então deu para botar um tempero a mais ali no time e ajudar eles em umas brigas boas na categoria profissional europeia. Uhum. E como é que você chegou nesse time francês? Cara, isso foi interessante, né? Um dos vendedores da Europa já jogava paintball há muito tempo. Já me conhecia da época do Iron Man, do Russian Legion e tal. E ele já vinha uma conversa para mim, vamos vir para França, vamos jogar com a gente e tal. Daí em 2018 eu falei assim, cara, eu vou se eu levar o Oswaldo. Eles, não, o time não vai aceitar nunca. Eles nunca pegaram um estrangeiro, vão pegar 2? Não. Você tá morando aqui na Europa, você tá mais perto, você trabalha comigo, 2 de jeito nenhum. 2018. Eu falei, se não for Oswaldo, eu não vou também. E não fui. Daí chegou em 2019, o Oswaldo falou, não vou mais continuar na Europa, já fiz o que eu queria fazer aí e tal. Eu falei, Oswaldeira, então eu vou jogar com os França. Eu brinco, né? Eu vou jogar com os croissants. Ele falou, vai e arrebenta. O Oswaldo é meu irmão, né? Parceiraço. Daí eu comecei a treinar com ele, fui pra França diversas vezes, joguei a temporada inteira com eles aí, né? E foi uma química, assim, muito fácil. O dono do time, o Adrian, uma pessoa excepcional, a gente ficou grandes amigos, e foi muito legal, cara, jogar e treinar com ele. A gente treinou muito contra o Tom,
contra vários times bons, cara. Tem outro time bom francês que eu estou esquecendo o nome. Putz, esqueci. Uma galera muito boa da França. O paintball francês é muito bom, cara. É muito forte. O Tonton é um time de nível profissional americano. Não digo ali para estar top 2, mas top 6 eles estão, cara. Os caras são bons, cara. Os caras têm muito paintball. Então. Como é que é o paintball lá da França? Lá? Tem bastante campo? Tem bastante time? Tem, cara. Na Europa, hoje eu não tenho certeza se é assim, mas nessa época que eu estava atuante, vamos botar aí até antes da pandemia, cara, Inglaterra, fantástico. Campeonatos gigantes, assim que não dá pra fazer num fim de semana. Entendeu? É tipo campeonato com 300 times. Entendeu? É absurdo a Inglaterra. A Alemanha era muito forte também. Daí já juntava Alemanha, Áustria, Bélgica, França. Todos esses times iam jogar na Alemanha. Muito forte. E o circuito francês, também extremamente forte. Várias divisões, vários finais de semana. Então, esses lugares aí são onde temos o paintball mais forte da Europa. Fora a Ásia, né? Fora o Sul. Isso aí. E quando é que... Agora você foi agora há pouco tempo, né? Foi participar lá da seleção brasileira Master e teve um encontro com eles. Como é que foi esse encontro? Cara, antes da seleção, quando eu comentei com o capitão do Ultra Violence, talvez eu iria jogar a Copa das Nações, ele falou, Copa das Nações eu não quero saber, mas você vai vir jogar comigo. Então ele já me colocou para jogar e foi a comemoração de 20 anos do time Ultra Violence. O capitão ia se aposentar e ele me colocou na linha para jogar esse campeonato. Então eu cheguei um final de semana antes, treinei com eles, e era para ser a despedida do capitão, comemoração de 20 anos e talvez o meu último campeonato na Europa. Então tinha toda essa expectativa e toda essa energia aí de mais um campeonato profissional europeu com o meu time, cara. Eles são meu time de coração da Europa, né? Então era uma expectativa muito grande. Cara, e daí foi isso esse finalmente aí, antes da pandemia, né? E daí, né, eu fiquei um tempo da pandemia com a família na Inglaterra, e daí o futebol parou, e a gente voltou pro Brasil aí no final não lembro se foi final de 2020 ou começo de 2021. Tipo, daí o futebol deu aquela parada na Europa, e eu também, né? Continuei com os trabalhos da DAI, eu trabalho na DAI Europa, desde quando eu fui pra Europa, já tem um bom tempo. Mas o paintball em si, como atleta, daí todo mundo deu uma segurada, né? Pô, isso aí. Então, pessoal, a gente vai ficando agora por aqui. Essa é a primeira parte. Não percam a continuação, tá? Agradeço, Chalo, pelo tempo aí. A gente vai ter muito o que conversar ainda. O próximo episódio vai ser sobre a Copa das Nações e o projeto da seleção brasileira, que o Chalo tá de frente. E vai vir muita coisa boa por aí. Não percam e não esqueçam também de clicar no sininho, dar o like ou dislike, deixar os comentários e divulgar aí pra galera, né, que a gente consiga crescer cada vez mais aí com o nosso esporte. Temos que divulgar. Valeu, Chalo. Obrigado. Mas muito obrigado, Rafa, Copa, todos vocês aí pelo belo trabalho. E galera, antes de encerrar, eu queria fazer um agradecimento a todas as pessoas maravilhosas, treinadores, managers, patrocinadores, atletas, companheiros de treino, que eu encontrei aí na minha carreira. Dá para escrever diversos livros com a participação de tantas pessoas especiais. E quem quer levar o paintball mais a sério, o paintball esportivo no caso, galera, acredita. Pessoal, acredita que você consegue. Certo? Eu fui lá numa época que mal tinha internet, nem falava inglês, fui para a Rússia, que era tão distante, e consegui, próximas gerações aí, se esforcem, galera, aqui dá para viver o sonho, só depende de vocês. Um abraço a todos aí, obrigado pelo carinho de sempre, galera. Valeu, obrigado. Até mais.